E aí, Fábio doutora, boa Odinei, noite. coisa boa, boa noite. Muito feliz Tudo aí hoje na bem? conversa, né? Tudo bom? Uai, o prazer é todo nosso, a alegria é toda nossa. Nós também, Padre, nós estamos aqui feliz demais na realização dessa live, né? Contando aí com todo o conhecimento E como que que ela você tá? tem. E a gente espera que essa live seja realizadora em vários sentidos. E quero dizer também que a gente tem aí um cantor, não é isso? Um músico. E Tem o que cantor Elivan aqui nos ajudando. isso, eu espero que no final ele cante várias músicas para a gente, para animar ainda mais esse tempo todo que a gente vai passar junto aqui, né? Muito feliz. Padre, você é um padre muito jovem, Alegria. atuante aqui na nossa cidade, da paróquia Santo Antônio. Mas me diz aí, quantas coisas você está realizando nesse momento, nesses meses, né, que a gente vem em retiro por conta da pandemia? Não entendi a pergunta. Quantas coisas? Quantas atividades? Eu vejo o senhor na internet tirando foto em creche, em várias reuniões, né? Doutora, a gente tem feito um trabalho, né? Porque se a gente for analisar a vida de Jesus, ele também foi uma pessoa muito atuante. E o trabalho da igreja, a gente segue as recomendações, né, das autoridades competentes, sanitárias, da saúde, mas nós também não podemos parar, né? E a gente tem que continuar trabalhando. O trabalho que a gente mais tem feito é o trabalho das missas online, com transmissão no rádio, É, na a gente TV, contando também transmissão nas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Então eu fico muito feliz também de estar fazendo essa live com a senhora, uma pessoa que a gente admira muito o trabalho da senhora, dos filhos, do seu Oswaldo, né? Do seu Oswaldo, vocês são aqui pioneiros com essa empresa e é uma satisfação. E além do mais, são pessoas que sempre estão ajudando também as paróquias, as capelas, as comunidades e as instituições que necessitam também desse ombro amigo, não só no tempo da pandemia, mas durante todo o tempo. É uma atitude que eu vejo do senhor e também acompanho outros padres jovens e percebo que a igreja está mais presente, né, em toda a comunidade, padre. Padre? Estou Oi? ouvindo, estou Padre, ouvindo. tá Tudo bem. ouvindo? Tem gente dizendo que está Estou sem ouvindo, pode som. falar. Tá ouvindo? Então, a igreja está mais Estou ouvindo. presente, não é? A igreja com a tecnologia, ela está dentro da casa da gente, a todo minuto participando junto conosco. Olha, e foi uma das coisas que as emissoras católicas, como Canção Nova, Rede Vida, TV Aparecida, século XXI, perceberam nessas emissoras que como cresceram, né, as audiências, as transmissões da missa, justamente porque o povo também, nesse período, está com um pensamento mais voltado para Deus. E depois, porque as pessoas estão muito em casa, então elas têm um tempo maior para rezar mais, para viver mais em família, para se dedicar também à vida espiritual. Mas eu deixo É isso aí. à vontade com a senhora. A senhora vai conduzindo aí com perguntas, os assuntos, e nós vamos abordando por aqui. Padre, esses dias a gente vem buscando mais, né, a Bíblia, a leitura, e uma dúvida quando eu comecei a leitura dos Salmos, porque tem um número e vem depois um outro número em parênteses, né? E eu Sim, busquei informação, procurei, o que é isso, né? Porque eu estou errando dizendo o número dos Salmos. E aí entendi que existe, né? Porque a origem da Bíblia é hebraica, mas ela foi escrita primeiramente em grego. É isso mesmo, Padre? incrível. Explica para você que tem muita gente em dúvida em relação a isso. Olha, a Bíblia ela foi escrita em 3 línguas, né? O hebraico, né? O grego e o aramaico. Depois, São Jerônimo ele a traduziu para o latim, né? Nós temos a tradução latina. Então, essas questões dos salmos, eles variam conforme as traduções. Por exemplo, o Salmo 22, um dos salmos mais conhecidos, Senhor, o meu pastor, nada me faltará.
alguma Bíblia vem com essa, né, na frente, como se fosse também o Salmo 23. Isso aí varia um pouco da tradução da própria Bíblia, mas o conteúdo do Salmo, ele é o mesmo. O conteúdo, o Salmo são orações, poemas, né, padre? É maravilhoso. E existe aí umas contradições quando... Os salmos, Padre? eles são atribuídos ao rei Davi. Os salmos são atribuídos ao rei Davi. E os salmos, nós temos 150 salmos. E os salmos, eles expressam 4 momentos. Pedido de perdão, né? Como o Salmo 50, tem de piedade, ó meu Deus, misericórdia. Os salmos também expressa ação de graças, né? Reconhecimento a Deus pelo que Deus fez na vida, adoração, né? Quanto nós precisamos adorar a Deus, e nós o adoramos através dos salmos, e nós temos também o momento de louvor. Então, são esses 4 momentos que os salmos contemplam: a adoração, o agradecimento, o louvor e o pedido de perdão. Fundamental para o equilíbrio da gente, né, padre? A gente precisa de todos Sim, esses muito momentos. importante, né? Porque esses salmos... Não, e nós Da lei. vivemos também, doutora, todos esses momentos, né? Porque tem hora que nós estamos arrependidos, tem hora que nós pecamos, tem hora que nós falhamos, mas tem hora que a gente quer agradecer a Deus por um motivo ou por outro. Tem hora que nós queremos adorar a Deus e tem hora que nós queremos louvar a Deus. Então, o louvor é a expressão maior também da nossa oração, da nossa fé, daquela expressão profunda que nós sentimos dentro do nosso coração. E o Salmo 22, 23, que o senhor falou, para mim é um dos mais lindos, porque ele exalta, né, a confiança que nós temos que ter em Deus, né? E que essa confiança vem restabelecer essa paz, essa paz que a gente precisa para vencer as dificuldades, né, padre? A senhora falou o essencial desse salmo. Ele expressa a confiança e, além do mais, ele expressa também a segurança, né? O Senhor é o meu pastor e nada pode me faltar. Então, expressa também essa segurança. Às vezes, nós somos ovelhas, nós damos dificuldade ao Senhor, mas Ele não quer se afastar de nós. E o Salmo fala isso: ainda que eu passe pelos vales tenebrosos, pela sombra da morte, que é o pecado, que é o afastamento da graça de Deus, que é o distanciamento do caminho do Senhor, mas o Senhor está comigo com o bastão e com o cajado. E eles me dão a segurança, né? Então, a força do salmista está nisso, né? O Senhor é o meu pastor e nada pode faltar. Padre, nesse momento de doença, pandemia mundial, a gente a todo momento tem que rever valores da gente, atitudes, né? E a fé vem fortalecendo a cada dia dentro das residências, das casas, dentro do coração de cada um. Porque a gente percebe que as famílias agora, com maior convivência, é preciso resgatar valores que a igreja traz e fortalece isso no meio comum de todos, não é? A senhora falando Muito sobre longe, esse assunto, né? a senhora falando sobre esse assunto, doutor André, me faz lembrar como nasceu a igreja. Nós não tínhamos a igreja enquanto templo. A igreja nasceu na casa, nos lares. Por isso que nós falamos da igreja doméstica. É o momento que nós estamos vivendo, o momento da igreja doméstica, da igreja em família, que reza o terço, que faz uma novena, que faz um louvor, que faz um bendito, que faz, né, um momento de oração para estar na presença de Deus, que reza junto ao ofício de Nossa Senhora. Então, esse momento, toda a pandemia, ela tem um lado positivo, né, e também os aspectos negativos. Por que a gente fala positivo? Não é positivo porque nós queremos tirar proveito da coisa que é ruim. Mas se nós pararmos para pensar nesse assunto que nós vamos tocar aqui, vamos entrar também, a questão do empreendedor. Como as pessoas se despertaram para a tecnologia,
como as pessoas se tornaram mais dinâmicas, mais ativas. Antigamente, era a pessoa que ia até a empresa. Hoje, é a empresa que vai até as pessoas. Pela internet, pelos correios, pelas correspondências, pelas distribuidoras, né, as prestadoras de serviços, de frete, etc. Então, também o movimento na igreja, ele mudou. Né? A igreja que tem que ir até as pessoas. No passado, bastava abrir a porta da igreja, ligar o som e bater o sino, todo mundo vinha para a igreja. Agora, os tempos são diferentes. A igreja precisa ir ao encontro das pessoas. E é isso que tem pedido o chefe maior da igreja. Que eu digo chefe aqui humano, que o maior chefe da igreja é Cristo. Mas o Papa, ele tem falado muito sobre isso. Eu quero uma igreja em saída. Eu quero uma igreja que vá ao encontro das pessoas. Então, isso que nós precisamos resgatar também. Uma igreja que vá ao encontro das pessoas. Padre, a gente para trabalhar, para ser empreendedor, e nesse momento a gente está falando aí do empreendedorismo social, onde as pessoas doam um pouco de si mesmo, não só financeiramente, mas um pouco do tempo, de ouvir alguém, né? De dar, de doar alguma coisa, seja material ou seja mesmo de atitude em benefício, né, Padre? A gente percebe que é preciso ter Deus no coração, é preciso ter equilíbrio, né? E é interessante porque o empreendedorismo, muitas pessoas imaginam que ele está ligado somente ao dinheiro, ao sucesso financeiro. E não é. Não. Empreendedorismo é uma atitude também, né, Padre? A senhora falou tudo nesse sentido. O empreendedor é aquela pessoa que tem a capacidade de se lançar, arriscar. Não só na vida financeira, na vida empresarial. Nós temos tantos padres, né, que às vezes se lançaram na música, se lançaram com o método de evangelizar. Nós temos várias pessoas, né, não só do mundo religioso, mas que inventou uma técnica, desenvolveu um elemento novo que ninguém nunca tinha apresentado. Eu trouxe aqui para partilhar com a senhora e com as pessoas, né, que estão nos acompanhando agora, alguns pontos que pode ajudar a pessoa a empreender bem. Eu penso que o primeiro elemento para uma pessoa empreender bem é aquilo que a senhora falou, é o equilíbrio. Sabe por quê? São Tomás de Aquino dizia, a natureza do ser manifesta-se no agir. O agir revela quem nós somos. O agir revela a nossa personalidade, o nosso comportamento, os nossos atos, as nossas atitudes é um reflexo daquilo que nós somos. E nós vamos perceber isso, pode ser dentro da igreja, pode ser numa empresa, pode ser em qualquer instituição. Uma pessoa desequilibrada, ela leva a empresa, a instituição para o falício. Ela leva a empresa para o abismo, né? Para a falta de sucesso, porque ela é desequilibrada. Então, o equilíbrio, né, é uma capacidade muito grande. A gente vê a história de grandes reis, de grandes governantes, grandes imperadores. Quanto mais desequilibrados eram, em todos os sentidos, às vezes afetivo, econômico, familiar, mais o império afundava, ou o reinado. Quanto mais equilibrado ele era, mais o império, o reinado ascendia, crescia. Então, mas pode a senhora falar que eu vou tocar nos outros pontos aqui. Não, estou adorando, Padre, é isso aí. Eu estou adorando o conhecimento todo. Não, obrigado. E eu trouxe alguns pontos, e além desse equilíbrio, eu acho que um outro ponto importante para um bom empreendedor é o conhecimento. Eu tenho admirado muito o trabalho da senhora, igual a senhora não é formada em teologia, a senhora não é religiosa, a senhora é cristã, mas foi procurar saber por que que os salmos, às vezes na frente vem Salmo 22, Salmo 23. Então, o conhecimento, ele abre a janela. E quando a gente conhece uma outra área, isso é muito importante. Por isso que a palavra universidade é universo.
é o conhecimento mais abrangente. Faculdade é o conhecimento em uma determinada área. Universidade é várias faculdades, é vários conhecimentos. Então, o conhecimento ele é muito importante para o empreendedor. A pessoa que vai plantar, por exemplo, ele tem que entender de colheita, ele tem que entender de plantadeiras, de maquinários. Ele não precisa ser um especialista, um doutor, mas ele tem que estudar, ele tem que aprofundar naquele assunto. Então, nós já temos 2 pontos para um bom empreendedor: o equilíbrio, né, o conhecimento. E o outro ponto também que a gente falava nesse ponto do equilíbrio é a estabilidade emocional. Nós sabemos que uma pessoa ela tem que saber controlar as suas emoções, né? Ela tem que controlar os seus sentidos. Não pode ser os impulsos que devem nos controlar, mas nós que controlamos o nosso impulso. Os filósofos falavam isso, São Tomás de Aquino. O homem é senhor dos seus atos, o homem é patrão, é soberano nas suas escolhas. Outro ponto... Mas é preciso uma reforma íntima, às vezes, né, padre? E isso é dolorido também, né? Esse reconhecimento. Isso, olha, doutora, melhorar. Quem não tem a capacidade para entrar dentro de si nunca cresce. A gente precisa conhecer as nossas feridas, os nossos pontos positivos, negativos, e ir curando. E recuperando do conhecimento, da estabilidade emocional. Outro ponto que eu trago também para o empreendedor é a informação. Uma pessoa que vai empreender, ela tem que ter informação. Ela tem que conhecer o mercado. Ela tem que conhecer onde ela está pisando. É por isso que essas empresas grandes, sempre quando elas vão empreender, elas fazem um levantamento para saber o gosto daquela comunidade, o que as pessoas mais gostam, qual é o produto, a cultura local. Então, isso é muito importante para o empreendedor, a informação. Informação, exato. É um estudo do mercado, assim como é um estudo da comunidade, das pessoas, das necessidades. Das necessidades, da vivência, da própria cultura, de tudo que as pessoas vivem. E outro ponto que eu trago também é a ousadia ou a coragem, porque nós não podemos empreender, né? Eu acho que vai dar certo, a gente tem que se lançar. Se não dá certo, a gente melhora, a gente aperfeiçoa, né? A gente vai trabalhando com essa tecnologia. Eu me lembro... O empreendedor, padre, o empreendedor, eu acho que ele tem um pouco de inquietude, né? Que ele tem que ter isso. Ele tem que ter né, esse sentimento dentro que movimenta ele, né, padre? Movimenta. Com certeza. A buscar tudo isso que o senhor está falando. Isso. O outro aspecto que vou colocar também, que às vezes o empreendedor precisa ter, é a paciência. Porque nós temos pessoas que não sabem esperar. Hoje está vendendo, né, por exemplo, mexendo com frango. Aí trabalhou 3, 6 meses, já não consegue, passa para o peixe. Verdade. Não estou dando conta com peixe, eu vou passar para a lavoura. Então, a paciência ela é muito importante para o empreendedor. Porque, às vezes... E o foco também, né? Pode falar, doutora. Não, o foco, né, padre? Isso aí também. É o foco. E as primeiras lavouras, os primeiros frutos, eles são mais difíceis. Eles não são fáceis. Depois que a empresa passou 1 ano, 2 anos, ela vai ganhando mais força, então ela vai pegando, né, o sentido, o rumo. E o outro elemento que eu trago também para a nossa conversa, que o empreendedor precisa ter, e todos nós, todo líder precisa ter, quem está à frente de um povo, quem está à frente de uma comunidade, quem está à frente de uma empresa igual vocês, quem está à frente de uma paróquia, de uma comunidade, é o carisma. O carisma, ele é muito importante, né? Porque nós temos exemplo de grandes pessoas que às vezes têm uma boa matéria-prima, né? Que às vezes têm um recurso, que às vezes têm um mercado, mas
falta pessoas para entrar naquela onda. E falta o consumidor. E o mais importante é quem consome. Se eu tenho o dinheiro, eu tenho a matéria-prima, mas eu não tenho quem consome o meu produto, e essa questão do carisma, ele é muito importante, porque às vezes você entra num determinado estabelecimento comercial. Se você não é bem tratado, a pessoa já não volta. Se alguém vai na minha igreja, eu não a trato bem, ou alguém lá da paróquia machuca, a pessoa está indo a primeira vez, então ela também já vai procurar uma outra igreja. Então o líder, ele precisa ser cercado desse carisma também. E o último ponto que eu trago é um esquema que eu ouvi uma vez na rádio CBN. O cara falava qual que é a vocação, né, que traz sucesso para a pessoa. E ele falava isso, a vocação top. Aí eu guardei essas 3 palavrinhas. Se você quer ser bem sucedido, você tem que ter tempo para se dedicar à sua vocação. Depois, a oportunidade. Você tem que saber abraçar as oportunidades. E o P, tem que ter paixão. A pessoa tem que ter paixão. Eu já falei, agora eu vou fazer uma pergunta para a senhora, nesse sentido, porque eu percebi que eu sempre acompanho também a senhora nesses tempos de pandemia, que a senhora está fazendo trabalho com vários escritores, né, terapeutas. E por que nesse tempo da pandemia eu percebi que a senhora focou mais na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras? Qual foi o motivo, qual foi a razão? E se a senhora pudesse falar também por que começou a desenvolver esse trabalho nas redes sociais. Gostaria de saber, e também as pessoas que estão nos acompanhando. Padre, primeiro é paixão por leitura, né? A gente, eu entendo que essa mudança toda, o Covid está dando a oportunidade para que eu, assim como todas as pessoas, possam se questionar e achar o que realmente importa. De quem que essa pessoa gosta, eu gosto de quem, eu me importo com quem. E importo com o que para me fazer bem. O que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Então, nesse questionamento, eu voltei a ler, porque sempre gostei muito de leitura. E nas leituras de livro, eu entendi que eu poderia compartilhar um pouco, aproveitando as redes sociais. O senhor já sabe, né? Eu sou avó, eu já estou com os filhos casados, bem casados, graças a Deus. E com isso sobra um pouco de tempo, apesar da gente também estar trabalhando, mas sobra um tempo para que eu possa ler, dividir um pouco as experiências. E aí veio essa vontade, a oportunidade das redes sociais e pronto, a coragem de colocar a cara e começar isso aí, né? Porque tem Não, que mas eu acho que é muito importante esse trabalho que a senhora vem fazendo, porque hoje nós estamos celebrando uma santa, Santa Maria Madalena, e a senhora já assistiu a série também, outras pessoas estão assistindo. Essa mulher teve uma vida muito sofrida. Ela veio de uma família muito nobre, né? Mas o pai a colocou num matrimônio indesejado. Ela sofreu muito com o esposo agressivo, bruto. Depois ela teve uma experiência com um general romano. Mas dentro daquele mundo de Roma, ela também sofria, porque o seu povo também sofria. E de repente, já sem esperança, sem luz, ela conhece Jesus. E ela foi uma das pessoas que mais procurou amar Jesus. Então, Jesus expulsou os demônios da vida dela, curou as feridas físicas, materiais, e a partir daquele momento, ela entrou de cheio na evangelização. Então, eu penso que esse trabalho que a senhora vem fazendo, ele é muito importante. Quem recebe muito amor, quem recebe muitas graças, tem que saber também retribuir. Jesus fala no Evangelho, de graça recebeis, de graça também deveis doar.
Então, eu parabenizo a senhora por esse trabalho, ele é muito importante, ele é essencial para todos nós. Vamos intercalar um pouquinho aqui com a música. Quando o senhor falou da fé conosco, claro. um missionário que está participando aqui conosco também e vai nos ajudar aqui com a canção. Qual é a canção? Um dia, uma criança me parou, né, de Zezinho. Vocês falaram aqui. Linda. Muito bom. Então, amar como Jesus amou, né? Então, essa expressão que deixa no nosso coração. Vou tentar improvisar aqui, não decorei a letra. Um dia uma criança me parou, olhando-me nos olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa para cumprir, tarefa escolar para cumprir. Me perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, ser tudo feliz, muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, ser tudo feliz, muito mais feliz. É isso aí. Parabéns. Porque ele vai nos ajudando. É isso aí. Então, fica à vontade. A senhora vai conduzindo aí. Eu também sou novo nessa questão de live. E é a terceira live que eu faço. Eu fiz uma com a Boni, né, uma evangelizadora aí também. Depois eu fiz uma com a doutora Donatira, né, uma advogada aqui da cidade. E a terceira que eu estou fazendo agora com a senhora, é motivo de muita alegria para nós. Tá, obrigada. Padre, sobre a leitura da Bíblia, eu acho que todos nós, eu sempre fui criada como católica e casei com um homem também de família religiosa, católica, e a gente eduquei meus meninos também pelo Evangelho Espírita, e a gente teve retornamos, né, para a educação católica, religião, mas meus meninos, quando nasceram, padre, eu sou muito devota à Nossa Senhora, e no nascimento, no parto, imediatamente eu entreguei eles para Nossa Senhora. Não são meus, são de Nossa Senhora, né? E que bonito, que bonito. É muito importante porque a oração de uma mãe é sempre atendida por Deus, ainda mais uma oração de entrega. A senhora consagrou os filhos a Deus. E por isso que eles são pessoas também retas, né, que a gente conhece, pode falar com propriedade, sem nome sujo na praça, e procurando também seguir os caminhos, né, da retidão, da honestidade, dos valores e dos princípios. E eu tive a alegria de fazer o casamento ainda do Marcos Túlio, né, e da Bárbara. Então a gente tive muita alegria. É verdade. Padre, a gente está aqui já com meia hora de live e feliz demais. Tem 46 pessoas acompanhando aí direto a gente, né? Estou muito feliz. Bom, que maravilha. É sinal que nós estamos no rumo certo. Padre, me diz uma coisa, só uma curiosidade, que eu nas suas missas o senhor fala muito de filósofos e gosto demais de ouvir, de te assistir. Tem algum filósofo que o senhor tem preferência nos ensinamentos, que poderia passar para a gente algum ensinamento aqui? Olha, eu gosto muito de toda a filosofia, né? A clássica, medieval, moderna, contemporânea, mas tem um filósofo que eu admiro muito da antiguidade, porque os três principais filósofos são os clássicos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Os filósofos que vieram antes deles
eram chamados pré-socráticos, né? Os filósofos da natureza. Um filósofo que eu admiro muito é Sócrates, porque antes de Sócrates, nós temos uma preocupação com o cosmo, né? A palavra cosmo, em grego, significa mundo, universo, né? A physis, a natureza, que eles chamavam cosmo, universo, a physis, a natureza. Depois de Sócrates, nós vamos ter uma reviravolta. Nós vamos sair da cosmologia, né? O estudo do cosmo, da natureza, para o estudo do homem, a antropologia. E a frase clássica dele é: conhece-te a ti mesmo. É que a senhora falava. Se a gente não tiver esse conhecimento interior, nos conhecermos, dificilmente nós seremos felizes, nós seremos bons empreendedores, né? Então eu gosto muito de Sócrates porque ele dá esse salto. A natureza, ela é importante para todos nós. O universo, como é importante a Amazônia, tudo isso. Mas o centro de tudo isso é o homem, né? É o homem, porque sem o homem não faz sentido. A criatura mais especial que Deus criou foi o homem. E por que nós nos assemelhamos a Deus, somos imagens semelhantes a dele? Porque nós temos conhecimento, porque nós temos inteligência, porque nós temos consciência, porque nós temos liberdade. Os outros animais, eles agem irracionais, que nós também somos animal. Aristóteles falou, o homem é um animal racional. Aí é a diferença. Nós somos animais racionais. Então, nós já estamos uma camada à frente de muitos, né? Por isso que um homem, por mais rude que ele seja, ele está à frente de um cachorro, de um gato, por mais estima que a gente tenha, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Ele tem razão, ele tem inteligência. E o que torna o homem também especial, dinâmico, é a cultura, né? O trabalho. Então, eu gosto muito de Sócrates. Agora, o filósofo também gosto muito da filosofia. Aí eu estou saindo já da antiguidade, entrando em outro conteúdo. E esse, só para voltar a Sócrates, esse conhece-te a ti mesmo, que é a clássica dele, ele tem também um método chamado maêutica, daí que vem a palavra mãe, porque a mãe de Sócrates era parteira. E ele via a mãe dar à luz e ele falava muito sobre isso, né? É o método da maêutica. Você vai pegar uma pessoa, você não fica só ensinando, mas você faz com que ela dê a luz. Você extrai o conhecimento dela, né? Só sei que nada sei. Então ele fingia que não sabia para extrair o conhecimento das pessoas. Esse método da maêutica é muito importante. Como a mãe que sofre, mas depois vem o filho e vem dar luz. E antes de entrar em São Tomás de Aquino, que é um filósofo que eu gosto muito, o Platão também é muito interessante, né? Porque ele tem o mito da caverna, muito famoso, e ele, resumidamente, ele fala isso: ó, imaginemos homens que vivem o tempo todo numa caverna. Então eles andavam de tudo, né, com as costas para baixo, porque a caverna era escura, e já estavam condicionados a isso. Mas, de repente, um homem foge da caverna. O homem que foge da caverna é o empreendedor, é o filósofo. E quando ele foge da caverna, ele encontra a luz. Então, segundo Platão, essa luz é a verdade, é a razão. Quando ele volta, que encontra essa luz, ele vem comunicar aos outros irmãos, os companheiros que estão na caverna. Aí acontece a dialética, né? A palavra grega que significa contrário, discurso contrário. Então, a pessoa também, para empreender, ela precisa sair da caverna. Se ela ficar naquele mesmo negocinho, naquela mesma coisa, sem mudar o método, o conteúdo, o produto, às vezes, é o mesmo, como nós também em relação à fé. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Agora, os tempos, o método para oferecer Jesus, ele é totalmente diferente. E, às vezes, nós, na igreja também, nós temos um produto, entre aspas, excelente, e nós não sabemos passar esse produto. Nós não sabemos comunicar, nós não sabemos falar do amor dele. E aí nós fazemos é afastar as pessoas. E o outro filósofo, para encerrar essa parte da filosofia que a senhora tocou, é São Tomás de Aquino. Porque ele bebeu muito em Platão, em Aristóteles. Platão, quem bebe de Platão é Santo Agostinho. É tanto que Platão falou, existe um mundo natural, um mundo aqui material, mas existe um mundo
metafísico, então Santo Agostinho escreveu 2 obras, A Cidade de Deus e A Cidade dos Homens, Cefitas Dei, Cefitas Homens. Mas Aristóteles, São Tomás de Aquino, eu gosto demais, porque Aristóteles, ele é um filósofo da antropologia integral. Platão separava o corpo da alma, colocava o corpo como desprezível, como lugar das paixões, do erro, né? E Agostinho seguiu muito essa filosofia. E São Tomás de Aquino, com Aristóteles, ajudou a resgatar isso. O homem, ele é o quê? Ele é um ser integral. Ele é corpo, ele é alma, ele é mente, ele é espírito, ele é o social, ele é a sua história. Então, a maior definição que nós temos do homem é isso. O homem é um ser constituído de várias dimensões, multidimensional, mas as duas mais importantes, a parte material e a parte espiritual, corpo e alma. Então, eu gosto muito de São Tomás de Aquino porque ele trata muito sobre essa antropologia integral do homem e coloca também Deus como centro, né? Enquanto os outros filósofos antigos, clássicos, até que não aceitavam o Deus do cristianismo que nós cremos, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, mas eles falavam que tinha um motor e move, a história falava que tem um motor que move as outras coisas. Aí Tomás de Aquino vai pegando esse pensamento pagão e vai colocando, né, Deus como centro. Deus é esse motor. Deus é essa causa pela qual nós somos também a causa de Deus. Ele é o motor imóvel que move todos os outros seres. Então a filosofia ela é muito gostosa nesse sentido. É boa mesmo, eu adoro também. Tem uma passagem que eu li e peguei muito para mim, porque às vezes a gente é impaciente querendo que as pessoas tenham o mesmo conhecimento ou esteja na mesma sintonia de pensamento, e nesse momento a gente precisa ter mais paciência. E ao ler essa passagem, eu acho que também é de Sócrates, que a mãe dele parteira, não é isso? Isso. Ele diz, alguns chegaram até ele e falaram, por favor, venha ensinar, venha falar aqui, para que essas pessoas te escutem e aprendam, entendam que tem que mudar, que tem que fazer outra atitude, tem que mudar tudo. E ele falou, não, o que adianta eu ir fazer o parto se a mulher não está grávida? Eu achei isso fantástico, padre. Achei fantástico. O ensinamento para mim foi maravilhoso. E a senhora tocando nesse assunto, sabe o que isso nos faz pensar? Que o grande empreendedor, né, já partindo para uma conclusão também de toda a história, foi Jesus. Porque ele soube trabalhar com as imperfeições. Ele pegou homens simples, humildes, pescadores, mas que tinham um afeto, que tinham um coração. E foi lapidando esses homens, né? Pedro, temperamento muito forte. Depois nós temos o próprio Mateus, cobrador de impostos, odiado pelos seus irmãos, né? Amado às vezes pelos romanos. E ele foi trabalhando a personalidade de cada um, né? João era mais aberto, mais alegre, mais feliz, mais extrovertido, mas ele foi trabalhando a personalidade. E a senhora tocou um assunto que me despertou muito esse comentário. Eu estou agora com 12 anos de padre, no final do ano vou completar, e uma das coisas que a gente mais vai percebendo é que nós precisamos saber até que ponto as pessoas podem nos oferecer. Não adianta a gente querer forçar muito da pessoa, sendo que ela só pode até tal ponto. Então, conhecer a personalidade, conhecer o sentimento das pessoas. A senhora, como uma empresa grande que vocês têm, vocês conhecem os funcionários. Fulano, eu posso ir com ele até aqui. Ciclano, eu posso ir com ele até ali. Mas tem um outro que eu posso avançar mais. Então, a gente não pode, né, exigir que todos tenham o mesmo comportamento, porque, ou às vezes o mesmo rendimento, porque faz parte da formação da personalidade da pessoa. E a senhora falou essa questão de respeitar o diferente, como a gente vai aprender, né? E uma empresa, um empreendedor também, um ponto que a gente precisaria tocar nisso, que é muito importante, porque às vezes nós estamos a 80, mas as pessoas que estão trabalhando conosco estão a 40.
Então, ou nós vamos recuar um pouquinho para esperar descer para 60 para ver se eles aproximam, ou quem está em 40, romper um pouquinho para 60 também. Porque isso é muito importante, acompanhar o ritmo da empresa, a filosofia, o estilo de vida, né? Mas esse ponto que a senhora tocou, ele é essencial. Nós precisamos saber respeitar as diferenças. É uma pena que a gente tem que estar encerrando, mas a gente vai encerrar. Eu agradeço muito a participação aqui com você nessa conversa maravilhosa. Quero ouvir música também, né? Nós vamos encerrar com a música. Eu pedi para muito. ele cantar. Ó, doutora, eu também, da minha parte, eu quero agradecê-la. Já tem quase 5 anos que eu estou aqui em Gurupi. Não só porque estou na frente da senhora, mas a Copefrigo, a empresa, e também não só a empresa, mas o seu Oswaldo, os filhos, vocês sempre foram grandes parceiros nossos, da paróquia Santo Antônio, das demais paróquias de Gurupi, das comunidades que vocês muito ajudam e das instituições. Então eu agradeço também em nome dos meus paroquianos. Quero dar um grande abraço aos familiares da senhora, os amigos, os paroquianos que estão nos acompanhando também, e dizer que nós estamos juntos. Parabéns pela senhora, por esse trabalho, e nós vamos encerrar com a canção do Frei Gils, Eu Seguirei. Nós precisamos seguir em frente, precisamos continuar seguindo os passos do Senhor. Muita força, muita luz, e encerro com o pensamento de Jesus. No mundo tereis muitas tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. E para encerrar mesmo, eu queria lembrar uma parábola bíblica que fala do empreendedorismo. Jesus chama 3 homens. A um, ele dá 5 talentos, a outro, ele dá 2, e ao terceiro, ele dá 1. É um patrão. E aquele que recebeu 5 foi lá, dobrou, ficou com mais 5. O que havia recebido 2, dobrou, trabalhou, ficou com mais 2. E o que eu havia recebido um talento. Deu uma parada? É aquele que se lança, é aquele que se investe, é aquele que tem coragem e aquele que tem iniciativa. Nós temos muitas pessoas inteligentes no mercado, mas nós precisamos de pessoas inteligentes, mas também de pessoas dinâmicas que tenham coragem de enfrentar. Então, Deus abençoe a senhora. Vamos encerrar aí com o Frei Gilson. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu vou deixar de guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Eu vou deixar de guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde eu irei, quem me apoiarei. Para onde eu irei, quem me apoiarei. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Maravilhoso. Eu gostaria
gostaria só de agradecer também esse grande parceiro, grande missionário, o nosso amigo Elivan, que veio aqui nos ajudar também na música, e o Pedro, né, Pedro Felipe, que está me ajudando aqui também na parte técnica. Obrigado. E a toda a equipe da senhora, Marcos Túlio, que entrou em contato, a senhora também por essa live. Que Deus continue nos abençoando. Um grande abraço para a senhora. Obrigada, Padre. Fica com Deus. Salva essa live aí, hein? Obrigada a vocês todos que estão nos assistindo. Obrigada. Obrigado a todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Um abraço. Nossa.